Bom dia, turminha do sétimo ano. Tudo bem com vocês? Então, nossa aula de hoje será sobre coesão e coerência, né? Muito importante nas aulas de redação, para que se escreva uma boa redação, para que a pessoa, né, o leitor, entenda a informação que você quer passar. Seu texto deve ser claro e coeso, né? Tem que ter coerência nas suas palavras, no que você quer expressar, qual informação você quer passar, porque senão vai ficar um texto confuso. Então, essa aula, como a aula passada, já faz parte do nosso terceiro bimestre, e eu gostaria que vocês assistissem às explicações nas videoaulas, tanto dessa quanto da aula passada, né? Porque geralmente quando vocês vão para a sala de dúvida, quem pergunta, quem questiona, quem faz o exercício é a Emily ou é a Mariana, porque o restante não costuma fazer as atividades, não participam das atividades. Então, assim, a sala de dúvida é para tirarmos dúvidas e não para explicar a matéria novamente. Então, se vocês não começarem a assistir a videoaula e chegar na sala de dúvida e perguntar quem tem dúvida, o que ficou claro, quem não conseguiu fazer, qual foi o ponto que não conseguiu fazer e ninguém falar nada, vamos fazer a correção dos exercícios e vamos encerrar a aula, porque a explicação é dada na videoaula. A sala de dúvida é somente para tirar dúvida daquilo que não ficou claro, ou algum assunto que você não conseguiu entender, não conseguiu fazer um exercício porque eu não entendi tal questão, tal explicação. Aí sim, agora chegar na sala de dúvida e eu perguntar quem viu a videoaula e a maioria não ter visto, então a necessidade de sala de dúvida. Aí se encerra a aula, ninguém viu, então quando vocês tiverem visto a videoaula, nós falaremos na aula seguinte. Nós tiraremos a dúvida na aula seguinte. Tá combinado assim? Então, isso será passado para a coordenação, porque eu tenho anotado a quantidade de alunos que participam da aula, que realmente veem, né, a videoaula, e o quantitativo está muito pouco. E não tem condições de eu ficar explicando toda a aula, porque nós só temos um tempo de redação. Se eu for explicar a matéria toda para depois fazer exercícios, não dá tempo. Por isso que muitas vezes eu tenho que pegar até o tempo de português, e vocês sabem disso. Então, a sala de dúvida vai ser para tirar dúvida. Não entendeu? Vamos voltar nesse conteúdo e vamos explicar. Agora, explicar a matéria toda, não terá mais condições disso ser feito. Tudo bem? Coesão e coerência. Coerência. São dois elementos importantes na construção de um texto. Sem a coesão, não seria possível transformar uma sequência de palavras num todo organizado, isto é, em um texto. Ou seja, você precisa saber como usar um verbo, um advérbio, um pronome, para o seu texto ter sentido, para seu texto ter significado, coerência. A coesão e a coerência desempenham funções diferentes dentro de um texto e são muito importantes para entender como fazer uma boa redação. O ponto principal da coesão textual são as regras gramaticais, ou seja, a articulação interna. A coerência textual, do contrário, aborda a articulação externa, a mais profunda do texto, o seu conteúdo. A coerência vai abranger mais o conteúdo, o todo do seu texto, né? O significado, a informação que você está passando. Criando coerência textual. Para atingir o objetivo de passar uma mensagem clara e compreensível, um bom texto deve conter alguns elementos que facilitem o entendimento do leitor, seguindo uma linha de pensamento que possa ser acompanhada e entendida. Elementos importantes na coerência textual. Escrever de forma clara, simples, objetiva e concisa, ou seja, não é para ficar dando voltas, não. Seja direto, mas de forma que seja compreensiva a sua leitura, tá? Fazer
a estruturação da ideia principal e da ideia secundária, ou seja, no primeiro parágrafo você tem a ideia principal, sobre o que você vai falar. E no desenvolvimento e na conclusão são ideias secundárias, é onde vai ter o seu desfecho, onde você vai se aprofundar mais sobre o assunto. Então, tem que estar interligados. Estabelecer uma linha de raciocínio e pensamento lógicos, né? Tem que ter um pensamento coerente, de acordo com o que está falando. Você não vai escrever uma coisa e está pensando em outra, que não vai dar certo isso. Cruzamentos de ideias e harmonia entre os fatos, né? Tem que ter uma ideia tem que estar de acordo com a outra, não pode estar em desacordo. Vamos supor que eu comece a falar sobre a educação no primeiro parágrafo, e no parágrafo seguinte eu começo a falar sobre minhas férias. Não tem nada uma coisa a ver com a outra, né? Então tem que ter esse cruzamento de ideias têm que se encontrar. Propagar a informação do importante com ênfase nas partes mais importantes. Então, você vai colocar ali a sua informação, que é importante, mas vai dar mais ênfase, mais destaque àquilo que você quer que chame mais atenção dentro do seu texto. Expor informação suficiente sobre o assunto, para que o leitor entenda o que você quer passar. Mostrar que domina o assunto apresentado. É o que eu falei. Se você começar a falar sobre educação, você tem que mostrar que você sabe do que você está falando. Mesmo porque eu tenho que entender o que você está falando. Se você falar sobre educação, mas você está por fora de tudo sobre educação, seu texto vai ficar confuso. Vai ficar desagradável aos olhos do leitor, que vai acabar parando na metade do texto. Não vai querer continuar a leitura. Devem ser evitados na coerência textual. Uso desnecessário de palavras, tá? Como vocês costumam colocar, muita repetição de palavras sem necessidade. Você já falou a primeira vez, não precisa falar de novo. Repetição de termos. Repetições de termos vocês usam demais. Principalmente o aí, então, isso. Muito. Ideias redundantes. Ideias redundantes são aquelas ideias que nada encaixa com nada. Nada tem a ver com nada. Contradições. Contradições é que você coloca assim: acredito que a educação seja um fator muito importante para o desenvolvimento escolar. Aí embaixo você coloca assim: porém, não acredito que a educação esteja num patamar que seja fundamental para o desempenho escolar. Você está se contradizendo. Você está dizendo que a educação é boa e está dizendo que não é para a formação do leitor, formação do adolescente, da criança. Então, não pode usar ideias contraditórias. Existência de fatos isolados. Você focar só naquele fato. Por exemplo, estou falando da pandemia. Aí eu estou falando, na minha casa teve 3 pessoas com pandemia. Com pandemia não, com coronavírus. Pegaram vírus na minha casa você está focando no fato isolado, que foi só na sua casa, quando nós sabemos que a Covid está no mundo todo. Frases muito longas, que vocês costumam fazer muito. Não tem pontuação, não tem vírgula, não tem ponto final, não tem parágrafo. Escrevem diretos. Frases prontas, que é o que vocês pegam de algum site ou de alguém e colocam na sua redação. Clichês, jargões, estrangeirismos. Estrangeirismos são palavras estrangeiras. Clichês são aquelas frases já formadas. Uso de outro recurso que deixa o discurso pobre. Exemplo de um texto coeso. Esse texto é coeso, porém não tem coerência. Os sem terra fizeram protesto em Brasília contra a política agrária no país, porque consideram injusta a alta distribuição de terras. Porém, o ministro da Agricultura considerou a manifestação um ato de rebeldia, uma vez que o projeto da reforma agrária pretende assentar milhares sem terra. Olha o texto coeso aqui. Olha os conectores no lugar certinho. Porém, uma vez
Por quê? Então, texto coeso, você tem que colocar as conjunções nos lugares certos. Ó, tem vírgula, tem ponto, tem aspas, porque eu tirei isso desse site aqui, ó, desse lugar. Não foi eu que criei esse parágrafo. Então, isso aqui tem que vir entre aspas, porque não foi feito por mim. E quando não é feito pela pessoa, você tem que dar destaque. Pode ser em aspa, pode ser em negrito, e colocar a fonte da onde foi tirada. Então, não pode você incluir alguma coisa a mais no seu texto, alguma informação a mais no seu texto que não seja sua. Tem que vir sempre em destaque, tá? Porém, o texto está coeso porque está com as conjunções de lugares certinho. Agora, criando coesão textual. Para que um texto seja entendido de forma correta, é preciso que exista coesão harmoniosa entre várias partes. Essa conexão é feita por meio de estratégias, havendo assim vários elementos que contribuem para a coesão. Coesão referencial. Nesse tipo de coesão são usados pronomes e expressões verbiais para evitar repetição de termos já citados. Ou seja, em vez de você ficar repetindo o que eu coloquei aqui, ó, repetição de termos, você vai usar os pronomes. Vocês vão trocar o uso do que vocês falaram para o pronome. Aí vai ser coesão referencial. Ó. Você viu minha prima por aí? Ela disse que vinha hoje. Eu substituí minha prima por ela, para ela não colocar. Minha prima disse que vinha hoje. Então, é repetição de um termo que já foi dito na coesão referencial, você pode usar o pronome. Essa bolsa é minha. Onde está a sua? Sua está substituindo bolsa. Eu vou botar, onde está a sua bolsa? Não precisa, já citei bolsa aqui. Sabe que eu estou fazendo referência a ela. Então, por isso que é o nome coesão referencial. Você troca o nome pelo pronome que está fazendo referência. Já arrumei todas as minhas malas, menos aquela. Aquela está se referindo a malas. Não estou falando da mala, não pode ser outro assunto. Se eu estou fazendo referência à mala, eu estou trocando a malas pelo pronome demonstrativo aquela. Outra coisa, quando se fala, são usados na coesão referencial, são usados pronomes, pode ser aqui, ó, é um pronome pessoal, aqui é um pronome possessivo, aqui é um pronome demonstrativo. Então, abrange todos os tipos de pronome. Pronome indefinido, pronome interrogativo, pronome relativo, tá? Não se restringe somente ao pronome pessoal. Coesão sequencial. Para a coesão sequencial são usados conectivos e expressões que dão continuidade aos assuntos que fazem ligação entre as orações, criando uma sequência em relação com aquilo que já foi falado, como por conseguinte, embora, logo, com o fim de, caso, entre outros. Então, a coesão sequencial ela sempre vai usar conectivo. O que são esses conectivos? São as conjunções. Portanto, logo, porém. Ó, perante aquele problema, não foi fácil tomar uma decisão. Ó, perante. Isto posto, continuaremos realizando essa pesquisa. Posto isso, ou isso posto, continuaremos realizando nossa pesquisa. Então, vamos usar sempre conectivos. Não significa que o conectivo tem que vir após a vírgula no meio da frase, não. Ele pode vir antes, sim. Eu fiz questão de colocar antes para vocês não terem só essa visão de que as conjunções conectivas vêm sempre no meio de cada oração. Coesão lexical. Na coesão lexical, são utilizados recursos coesivos que possibilitam a manutenção do assunto sem repetir as palavras. Então, ó, um dos pesquisadores estava próximo demais uma descoberta. Os investigadores restantes aguardavam as conclusões. Então, assim, ó, coesão lexical é um recurso coesivo que é a manutenção do assunto. Então, olha só, se os pesquisadores estavam próximos à descoberta, os investigadores restantes, quer dizer, os outros pesquisadores, aguardavam as conclusões. Então, tem coesão e não repetiu a palavra. A savana estava repleta de leões e leoas.
esses maravilhosos mamíferos selvagens. Leão e leoas, eu substituí por mamíferos, para não repetir leão e leoa. Ainda estou cozinhando o feijão. Quero acabar de fazê-lo para almoçar. Fazê-lo, está se referindo a feijão. O pronome aqui, lo, está se referindo ao feijão. Eu botei o lo e não repeti a palavra feijão. Então, são elementos coesivos que deixa a frase com coesão, porém não repete as palavras, não fica repetitiva. Veja um texto, um exemplo de texto sem coesão. É só isso, não tem mais jeito. Acabou. Boa sorte. Não tem o que dizer, só são palavras. Saiba que o que eu sinto não mudará. Então, é o trecho daquela música da Vanessa da Mata. Só usou vírgula. Não usou conectivo nenhum, não usou conjunção nenhuma. O certo, para ter coesão e coerência, tinha que ser escrito dessa forma. É só isso. Então, olha aqui o conector. Não tem mais jeito. Por isso, outro conector. Acabou. Desejo-lhe, o pronome aqui, ó. Boa sorte. E não se preocupe. Não tem nada o que dizer. Isso só são palavras. Ó, conector. Mais outro conector. Saiba que o que eu sinto por você não mudará. Então, aqui, ela só usou vírgula. É um texto sem coesão nenhuma, porque não tem conector nenhum, não tem conjunção nenhuma, fazendo referência às palavras anteriores. Coesão por substituição. São usadas palavras que retomam outras faladas, existindo, entretanto, uma nova definição desse termo, sem que exista a correspondência total ao primeiro termo. Meu pai pediu bolo de limão, eu pedi de morango. Para a festa, ele comprou um terno novo. Eu vou comprar também. Então, coesão por substituição é aquele que você não precisa repetir o mesmo termo. São usadas palavras já faladas, só que com outra definição, sem que exista correspondência total do primeiro termo. Meu pai pediu bolo de limão, eu pedi de morango. O que é de morango? O bolo. Eu já estou falando do bolo aqui, para que eu vou repetir aqui de novo? É por substituição, eu só substituí o sabor. O bolo continua existindo. Ele comprou um terno novo, eu também vou comprar. Vou comprar o quê? Um terno. Eu já falei que é o terno, para que eu vou repetir ali a palavra terno? Então, ó, retomam outras já falavam, outras palavras faladas, tá? Coesão sem coerência. Fui à praia me bronzear porque estava nevando e quando isso ocorre, o calor aumenta, o que faz que sintamos frio. Aqui o texto tem coesão? Tem. Tá cheio de conectores, ó. Cheio de conjunções. Por que isso? E o que? Tá sem coerência? Tá. Porque foi para bronzear porque estava nevando? Ué, tu foi se bronzear e estava nevando? Quando isso ocorre, o calor aumenta. Quando está nevando, o calor aumenta, que faz que sintamos frio. Então, não tem coerência nenhuma. Não tem nada dizendo nada. Tá confuso. Porém, tem coerência. Usou certinho todos os conectores, mas não tem coesão, porque usou certinho todos os conectores, mas não tem coerência nenhuma, não tem nada falando com nada. Exemplos, ó. O dia está chuvoso, pois ontem encontrei vários amigos no cinema, ainda que esse fato contrariasse as pesquisas apresentadas pela imprensa. Texto coeso, mas sem coerência. Tem as conjunções, mas o dia está chuvoso. Ontem encontrei vários amigos no cinema. Ainda que esse fato contrariasse as pesquisas apresentadas pela imprensa, o que a pesquisa tem a ver com o meu encontro com os amigos no cinema? O que o dia chuvoso tem a ver com as pesquisas apresentadas? Ou de eu ir ao cinema? Então, tem coesão e não tem coerência. Aqui, ó, olhar fito no horizonte. Apenas o mar imenso. Nenhum sinal de vida humana. Tentativa desesperada de recordar alguma coisa. Nada. Nada mesmo.
porque está coerente, porque as frases se encaixam, porém não tem um conector, está sem coesão nenhuma. Não tem nenhuma conjunção que possa estar ligando uma oração à outra. Então, assim, qual é a diferença de coesão e coerência? O texto tem que estar coeso e coerente. O texto tem que apresentar coerência nas frases, tem que fazer sentido, e tem que ter coesão, tem que ter conjunções conectivas que liguem uma oração à outra. Então, pensando nisso, vocês vão fazer essa atividade, que é para reescrever as frases, substituindo o termo repetido por um elemento que seja coesivo, ou seja, que tenha coesão, tá? Faça os exercícios que nós vamos corrigir na sala de dúvidas. Nós vamos tirar as dúvidas, vejam bem, estou frisando, as dúvidas, não explicarei a matéria novamente. E corrigiremos exercícios. Tá bom, crianças? Então, por hoje é só. Bom estudo para vocês. Dúvidas podem me mandar por e-mail, tá?